no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que tanto é importante em épocas chuvosas, as drenagens. Então, quando você vai drenar a água, você tem que entender as diferenças da superficial e da profunda, porque são águas diferentes, para locais diferentes que você tem que colocar. Então, se você quer ser um engenheiro que entende sobre isso e não vai ter várias enchentes em obras que você executar, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final para entender os passos a passo e os tipos de drenagens que você pode utilizar dentro dos seus projetos e obras. Então, desde que você seja projetista ou que você seja já executor da obra, é importante esse conteúdo. Então, a gente condensou aqui um conteúdo muitas vezes que ninguém aprende em cadeiras de faculdade e muito menos quem é recém-formado tem esse conteúdo de uma forma tão compacta. Então, eu tenho certeza que você vai gostar muito. E se você gostou dessa ideia de drenagem superficial e profunda, clique em gostei e se inscreve no canal. Muita gente assiste os vídeos e ainda não é inscrita e é muito importante que você rode aí um pouquinho o vídeo para baixo e se inscreva no canal. É muito importante para a manutenção da qualidade desses vídeos, para o nosso tempo de pesquisa e realmente a realização de toda a edição e todo o cenário aqui. Então, clique em gostei e se inscreve no canal. E agora vamos para a vinheta. Estamos na época chuvosa e logo nessa época já nos vem à mente imagens como essas que você está vendo aí. E isso está relacionado ao vídeo que vamos falar sobre drenagem. E o primeiro passo é entendermos o que é a drenagem. De fato, drenagem é um termo usado para as instalações destinadas para escorrerem o excesso de água. Ou seja, vão possuir aí uma função de captar e conduzir a água para um local adequado, protegendo as estradas e sem prejudicar o meio ambiente. E existem dois tipos de drenagem, a superficial e a drenagem profunda. Então vamos saber mais um pouco sobre cada uma delas. Primeiro, vamos falar um pouco sobre a drenagem superficial. Mas Igor, por que é chamada drenagem superficial? A drenagem superficial se caracteriza por captar e escoar superficialmente as águas que são precipitadas na estrada, como o nome já diz, né? E essas águas superficiais são aquelas que restam da chuva e que não sofreram infiltração e nem evaporação, ou seja, a água permanece na superfície. E existem diversos dispositivos que podem ser utilizados para fazer a drenagem superficial, como valetas, descidas d'água e sarjetas. Primeiro vamos falar sobre as valetas de proteção de corte e aterro. As valetas de proteção de corte têm o objetivo de impedir que as águas que descem das encostas atinjam a rodovia e não cause sobrecarga e volume d'água na sarjeta, porque as sarjetas elas são outro dispositivo de drenagem e vamos falar logo em seguida, tá bom? Resumidamente, a função da sarjeta é impedir que a água que desce pelas encostas com nível superior à rodovia chegue até a mesma, que vai evitar aí problemas como erosões e desestabilização da estrutura. Já as valetas de proteção de aterro servem para proteger o pé da saia de aterro, para prevenir erosões pelas águas que escorrem. As valetas podem ter forma retangular ou trapezoidal, mas geralmente a forma trapezoidal possui maior eficiência hidráulica. É recomendado que essas valetas sejam construídas a pelo menos 3 metros de distância da linha de crista ou pé do aterro. Existem dois tipos de valetas: as valetas de proteção de corte a aterro em solo, ou seja, sem revestimento, e a revestida em concreto. Esse primeiro tipo, o sem revestimento, é mais utilizado em locais onde o solo é coesivo. Isso significa que são realizados em solo predominantemente argiloso, porque não será fácil a erosão. Já as valetas revestidas com concretos são mais utilizadas em solos não coesivos, ou seja, aqueles mais arenosos. Nesse caso, a recomendação é que o revestimento em concreto possua uma pele aí pelo menos 7 centímetros de espessura. Agora que a gente já falou das valetas, vamos falar sobre as sarjetas de corte e aterro. As sarjetas, que é um nome muito comum aí na construção, tem o objetivo de captar as águas das chuvas que precipitam sobre a plataforma e conduzi-las aí longitudinalmente aí à rodovia. Então, vai permitir a saída para o terreno natural ou para a caixa coletora ou então para o bueiro mais próximo, tá bem? Ou seja, basicamente ela vai captar água e conduzir essa água onde a rodovia está, no comprimento dela, onde ela está passando, até que ela escoe para o bueiro, para um local adequado. E esse dispositivo de drenagem ajuda principalmente a evitar a erosão da borda do pavimento e o efeito de aquaplanagem nos carros, que é muito perigoso
para a segurança aí dos motoristas. Relembrando que é a aquaplanagem é um efeito que acontece quando as bandas da rodagem dos pneus não conseguem escoar o excesso d'água. Então faz com que a aderência entre o pneu e o solo vai reduzir, porque aqui no meio entre o pneu e o solo vai ter água. Então, como o nome diz, planar, vai ser a aquaplanagem, o carro não vai conseguir frear, porque ele vai estar com água entre a borracha e o asfalto. E além desses, temos outros dispositivos extremamente comuns e importantes para as rodovias, que são as saídas d'água. As saídas d'água estão diretamente ligadas às sarjetas, já que a sua principal função é captar a água das sarjetas e conduzi-las para o terreno natural ou canal de lançamento mais próximo. É importante que eu sempre falo conduzir, e isso é sempre com a inclinação da gravidade. Então você tem que sempre estar lembrando disso. Essas saídas são normalmente posicionadas ao final das sarjetas, conduzindo as águas superficiais para fora do corpo da estrada. O terreno de fundação das saídas d'água deve ser necessariamente regularizado e apiloado. Lembrando que o apiloamento é a compactação de um determinado terreno de forma manual ou mecânica. Então tem que ser compactado. Aí dá uma palavrinha bonitinha, apiloamento, e você pode aprender agora. Vamos falar agora sobre a drenagem profunda. Mudando de assunto, falamos da superficial, agora quais são os principais dispositivos da drenagem profunda, que tem como objetivo interceptar e coletar as águas que vêm de lençóis freáticos próximos à superfície e também proveniente de infiltração superficial. O primeiro dispositivo de drenagem profunda que vamos falar é o dreno profundo longitudinal. Esse tipo de dreno é utilizado em locais em que o lençol freático fica perto da superfície e o seu objetivo é interceptar ou rebaixar o lençol freático para proteger a estrutura do pavimento. Então ele vai conduzir a água do lençol freático para que não bata na base do nosso pavimento. O primeiro passo para a execução do dreno profundo é realizar a escavação da vala, onde o dreno será inserido. O segundo passo é a verificação da declividade, que deve ser de no mínimo 1%, ou seja, a diferença de nível do ponto inicial para o final deve ser pelo menos de 1%. O terceiro passo é realizar a aplicação do geotexto para conter o solo próximo e fazer também o espalhamento da camada de forro. E essa camada deve possuir 10 centímetros e ser composta por materiais filtrantes ou drenantes. Quando for feito isso, o tubo é posicionado na vala e recoberto com material, que vai ser adensado logo em seguida. E o adensamento do material drenante, a manta geotexto, ela é fechada. É importante ressaltar que esse dreno profundo ele deve ser posicionado o mais longe possível do trilho de roda de veículos pesados, porque ele não possui a mesma estabilidade do pavimento, porque o enchimento da vala não sofre a compactação. Ainda falando sobre os drenos, temos também os do tipo espinha de peixe, que são muito utilizados em partidas de futebol, nos estádios, que eles funcionam com um conjunto de vários drenos, um pouco mais simples que os profundos, e a sua função é captar a água, direcioná-la para um local adequado, e dessa forma os drenos espinhas de peixe vão estar ligados a um dreno profundo longitudinal para direcionar a água captada para ele. Quando o volume de água é maior do que o possível, que os drenos conseguem suportar, é possível utilizar outro método que se chama colchão drenante. A principal função do colchão drenante é ser uma camada bloqueadora que vai proteger aí o pavimento e vai evitar que as águas do lençol freático localizada próximo à superfície possam surgir ao longo do tempo por escoamento direcionado de baixo para cima. Normalmente ele é muito utilizado em aterros sobre solo encharcados ou solos moles. E a água captada pelo colchão drenante é direcionada para os nossos queridos drenos profundos que eu acabei de explicar. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei, faz seu comentário ou dúvida aqui abaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau!